Oi, oi! Está começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Estamos na terceira edição e, como vocês já sabem, é uma edição especial Resenha Reboot, em que nós estamos conversando com os maiores especialistas do mercado aqui no evento do Reboot. E hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais, né, Glauco? É isso aí. No calor aqui do evento, nós vamos conversar com a Luca Borges e com o Paulo Loyola sobre comunicação de mandato. Vamos começar. Eu queria saber um pouquinho de vocês, da história de vocês, da formação de vocês, da carreira de vocês. Começa? Por favor. Tá certo. Bom, eu comecei como voluntária de vários projetos sociais, fundei o Não é Não, que é um coletivo feminista que luta contra o assédio em espaços públicos, onde eu aprendi muito de mobilização, porque a gente estava presente em 16 estados do Brasil, distribuindo tatuagem, fazendo treinamentos, recebendo, dando entrevistas, e a gente coordenava tudo isso à distância, digitalmente. Trabalhei em paralelo em outras coisas, trabalhei em gravadora de música, sou formada em administração e em marketing, então tinha uma outra carreira e ali, num momento, resolvi que queria migrar e que a minha carreira fosse trabalhando com causas, trabalhando com política. E fui indicada como mobilizadora de uma pré-campanha de uma deputada estadual que acabou desistindo, e nesse meio tempo reencontrei Paulo, que estava oferecendo ali alguns serviços da Basilab para essa pré-candidata. E aí, numa sexta-feira à noite, mandei pro Paulo, não vai ser dessa vez que a gente vai trabalhar junto. Ele falou, vai, vamos almoçar? Pode ser. E aí, sim, né? a gente almoçou assim. na segunda-feira. Na terça-feira eu já estava começando a trabalhar na base, nessa parte de mobilização. Conversei com o Marcos também, que é sócio da base, também sócio fundador, junto com o Paulo. E comecei a construir ali um trabalho de mobilização. A gente trabalhou na campanha de evangélicos com Lula logo nesse meu primeiro ano, coordenando ali parte dessa mobilização digital. E aí, um através do parêntese, essa pauta em especial, a Luca, quem nos acompanha sabe que ela já esteve conosco na nossa bancada, na nossa segunda edição, e ela falou sobre esse projeto que eles desenvolveram ali junto Evangélicos com Lula. Então, se você tem curiosidade de saber, é só rolar aí a barra, porque você vai encontrar o nosso podcast com a Luca falando sobre isso. E depois de um tempo trabalhando ali dentro da base, fui convidada para ser sócia da base, então hoje sou sócia do Paulo. Acho que quando fui entrevistada não era ainda, inclusive. Acho que estava num processo. Temos uma mudança de status nesse processo. E aí, enfim, agora estamos aí cuidando de mobilização de mandatos, de campanhas. E uma coisa que a gente está explorando mais também, principalmente nesse ano não eleitoral, é essa comunicação e essa mobilização, estratégia para terceiro setor, para a parte de causas, né? Então, além da política, a gente está investindo também e abrindo esse braço aí, trabalhando com algumas ONGs, com alguns institutos e tal, que está sendo muito interessante também, nos ensinando muito e amenizando um pouco a diferença de um ano eleitoral para um ano não eleitoral. Que a gente chama, né? Essa entre-safra que quem é do mercado enfrenta, todos nós enfrentamos esse período de entre-safra, e a gente precisa aí, né, se dispor aí de estratégias para a gente conseguir enfrentar esse momento, né, Paulo? Eu brinco que a gente vende sorvete, né? O verão é ótimo, tem uma demanda enorme, e aí vem o inverno, e a gente precisa estar um pouquinho preparado para esse processo. É verdade. Paulo, eu queria que você falasse de você, mas eu queria que você falasse da Basilab também, porque ela tem uma característica própria, né? Ela tem um recorte e isso é muito legal no mercado, assim, né? Uma escolha que vocês fizeram. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu venho de uma militância não partidária, eu me envolvia muito com a questão ambiental, trabalhava nessa área, eu era concursado, trabalhava na Petrobras, fui quase 10 anos lá. E era do verbo não é mais. Era pedir demissão em 2016, saí num plano de incentivo à demissão lá. Corajoso, hein? Eu sempre faço a mesma fala quando dizem isso. A linha entre coragem e burrice, ela é muito pequena. Mas vamos chamar de coragem. É isso. Mas, brincadeiras à parte, quando eu saí da Petrobras, estava
trabalhando mais na área de gestão pública, foi onde eu fiz meu mestrado. E a partir disso, eu comecei a trabalhar em algumas prefeituras, e aí comecei a conhecer pessoas que estavam querendo se eleger, e aí comecei a fazer o planejamento de uma das coisas que eu fazia dentro da Petrobras, que era da parte de voluntariado. Depois comecei a fazer planejamento de campanha. Fizemos, em 2016, antes da base existir, uma das primeiras candidaturas coletivas do Brasil, enquanto a gente ainda achava que você colocar 7 pessoas no mesmo cargo podia dar certo. O ano era 2016, Sim. Podia errar nesse nível. E em 2018 eu acabo coordenando uma campanha que fez um sucesso bem grande lá no Rio, que foi da Thaís Ferreira, que a gente fez uma campanha com R$60 mil, que fez 25 mil votos, quase. E eu fui voluntária dessa campanha. Que legal. Tem uma história juntos aí. Assim, né? a gente já se conhecia há um certo tempo. E aí, eu de formação sou administrador, a sua formação também. Então eu venho muito mais, na verdade, desse lugar do planejamento estratégico. Legal. E dessa militância digital. Eu brinco assim, eu já tinha por esporte ficar batendo boca com as pessoas no Facebook, então para mim era um processo muito tranquilo orientar outras pessoas para fazer o mesmo. Assim, E ganhar por isso, né? Exatamente. Legal, né? Se eu Massa. posso juntar a minha diversão, aí eu faço outra piada sobre isso, que é trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai amar nada. Mas o que a gente desenvolveu a partir dali acabou virando um método. Em 2019, a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é uma ONG que até acabou agora, mas da qual eu já fazia parte, acabou me chamando para escrever um livro. Olha só. Que a gente pegou vários casos, desde a Joênia Pichana até o Alisson Bezerra, que Sim, cara, Mossoró, enxergamos né? ele lá em 19. Assim, Ainda ela era de solidariedade, fez uma né? campanha, Sim. Ele fez a campanha com R$2 mil no celular na mão. Assim, foi literalmente aquele período que esse tipo de coisa estava muito forte, né? E aí a gente fez um trabalho grande, assim, de olhar as tendências que estavam acontecendo e escrevemos um dos primeiros livros, eu acho, sobre método, assim, eu tinha buscado muito livro, os livros do Santa Rita, os livros do Gilberto Musto, os livros li o Rodrigo Mendes, uma série de pessoas que eu respeito muito, mas essa questão do método, do checklist, do passo a passo, não existe, eu não tinha muito conhecimento até então. E aí a gente acabou organizando isso, porque a campanha da Thaís já tinha sido um laboratório nesse lugar. Esse a gente livro fez ainda uma tá campanha. disponível? Oi? Ele ainda está disponível? Não sei se o site da RAPS está no ar ainda. Tem gratuito Eu no acho nosso que site. ainda está, mas tem no site da base, você é o consegue nome? entrar e baixar. Construindo Campanhas, o Caminho para a Vitória. Legal, olha aí. Legal. E é um livro gratuito ali, só chegar e baixar. Em qual site? Baselab.cc. Tem uma parte de materiais gratuitos que tem esse livro e vários outros, Que legal. planilhas, Tem umas outros planilhas e-books. muito legais lá. Eu já entrei pra dar uma olhada. Tem umas planilhas muito legais lá. Que é isso. Úteis. Como eu venho muito dessa formação de administrador, e é uma formação um pouco diferente no mercado, né? Geralmente o pessoal mais da comunicação, Sim. mais da publicidade, nesse lugar. Então eu sempre fui o neurótico ali do checklist, do padrão, do processo. Ainda que, obviamente, nem sempre a gente consiga implantar isso da maneira que a gente sonha, né? Mas eu, na verdade, comecei mapeando isso, que era uma coisa. E aí, desse lugar, desse livro, inclusive, dessa ideia, desse processo, desse acúmulo, nasce a Baselab, que eu brinco também, que nasce da força do ódio da derrota de 2018. Passou um carro em cima da cabeça da esquerda. Nesse período, eu me relacionava muito com o PSOL. E aí, a gente percebeu que, na verdade, tinha algo entre uma oportunidade do mercado e uma oportunidade de juntar uma coisa que para mim era muito importante. Eu tinha acabado de pedir demissão do emprego público, então eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim, porque eu não queria sentir que eu tinha pedido demissão do emprego público nacional, Petrobras à toa. E disso nasce a base, nesse lugar mais do planejamento, e aí a gente vai se acumulando para chegar nesse lugar de agência de marketing político, mas já nasce, como eu estava brincando assim, da força do ódio, porque a grande percepção que a gente teve lá
em 19, mas que eu já vinha reclamando na campanha do Freixo, por exemplo, desde 2016, tipo, cara, a gente está muito atrasado na comunicação. Sim. Eu organizei o primeiro TEDx que teve no Rio de Janeiro, foi o segundo do Brasil, isso foi em 2010. Desde aquela época a gente já estava falando, cara, tá vindo um negócio, vocês não estão se ligando, tem uma coisa acontecendo, a comunicação está mudando, vocês estão se encastelando, o tipo de comunicação está mudando, as pessoas estão se conectando mais diretamente. Só que eu tô falando isso desde 2010, pô. Sim. Sabe? E em campanhas desde 16. Tanto que é isso, em 18 eu fui uma das pessoas que mais coloquei dinheiro em tráfego pago no Brasil, assim, 14 mil reais. Uau! Foi o primeiro ano que pôde, assim, e que foi uma das razões de a gente ter tido uma campanha. E aí eu acho que o pessoal começou a olhar pra gente, falando, quem é essa molecada aí que tá fazendo esse negócio? Não, e eu lembro que a campanha do Freixo foi lindíssima, assim, foi de uma inventividade, participação de artistas, uns clipes belíssimos. Foi bem inovadora nesse sentido. Financiamento coletivo também foi muito incrível. Foi o maior do Brasil. Foi o maior do Brasil até hoje. Porque... Foi a campanha do U é o Freixo, né? U é o Freixo, exatamente. Foi essa campanha de 16. Mas naquele momento ali, a gente já conseguia apontar que tinha uma desconexão. A gente já tinha visto a gente conhecia o mapa de voto da cidade, né? Então a gente sabia que aquele discurso ia ter muita dificuldade de chegar na periferia, que aquele discurso não estava se conectando com dores reais da população, que era a crítica que cresceu a partir daquela época, que era a tal da esquerda São Salvador. A gente particularmente frequentava São Salvador. Sim. Só que a gente era a parte crítica desse processo. Cara, a gente adora estar aqui, mas a gente ao mesmo tempo consegue enxergar que tem um problema. E que a cidade é muito maior do que a São Salvador e muito mais complexa ali no caso do Rio, né? São Salvador, para quem não sabe, é uma praça na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma região com grana e com uma galera com muito estudo. Elitismo assim. Intelectual, digamos assim, tem né? uma intelectualidade grande, tem muito funcionário público, Sim. tem muito artista. E inclusive foi o único bairro que o Freixo ganhou daquele Crivella? Aquele ano foi do Crivella? Acho que foi. Mas foi o único que a gente conseguiu vencer ali em termos de bairro, foi Laranjeiras. E aqui no Reboot, o que vocês trouxeram para compartilhar aí? Qual que foi A ideia, a gente trouxe um pouco, como eu te falei, né? A gente vem muito desse lugar da técnica, do acúmulo, que era uma coisa que eu sentia muita falta nesse momento histórico, né? Tô falando lá de 2019, depois veio muita coisa boa, assim. Mas desde então a gente veio muito desenvolvendo essa questão muito técnica, né? Como é que faz um ótimo diagnóstico, como é que planeja, como é que cria o melhor documento, como é que entende arquétipo, como é que planeja a comunicação, como é que mobiliza, como é que viraliza, a gente muito mais desse lugar do orgânico. Como é que chega com quem a gente quer falar, como é que entende isso, como é que metrifica, como é que monitora. A gente veio acumulando isso ao longo desses últimos anos. Só que uma dor muito real que a gente vem sentindo é que, junto com esses grandes poderes, vieram grandes responsabilidades, né? E o que a gente começou a perceber é que, quase que na totalidade das vezes, o seu entendimento de planejamento estratégico ou de arquétipo não interessa absolutamente nada. Na prática... Porque você tem um processo, quando você está trabalhando com um mandato, que você está lidando com uma política muito mais pesada do que a política da campanha. Sim. Né? A campanha, assim, é um tiro curto, até para te atrapalhar é um pouco mais difícil, tem uma negociação mais direta, te trocar ali no meio é mais complicado. O mandato não. E o mandato, quanto maior ele, quanto mais complexo, quanto mais poder está envolvido, você vai ter que lidar ali muito mais com o que o pessoal chama dessas habilidades leves, né? Que é, cara, a capacidade de convencer alguém, a capacidade de apresentar uma coisa, a capacidade de enfrentar um grupo político, muitas vezes, mapear quem vai estar do teu lado, quem vai estar contra você, como é que vai ser o teu diálogo, que horas você compra briga, que horas você não compra briga, porque o que acabou acontecendo ao longo desses de 16 para cá, a gente está aí há 9 anos nessa estrada, só com um mandato, mas antes você já trabalhava numa empresa muito política, né? Num lugar que, cara, tinha técnicas ótimas que muito dificilmente iam para frente.
E aí eu quis trazer um pouco dessa dor. Eu, particularmente, estou querendo partir um pouco desse... Eu quis partir um pouco desse lugar, que é, olha, vamos entender que a técnica é super importante, sem ela vocês não vão conseguir entender aplicar um trabalho, mas que enquanto vocês não entenderem os vários tipos de traição e de como as pessoas puxam o seu tapete e tudo mais, vocês não vão conseguir desenvolver um bom trabalho. Eu acho que você fala um pouco, você traz um pouco os bastidores, né, Paulo? Assim, como é que o jogo é jogado ali nos bastidores? Porque a sua técnica importa, a sua sabedoria, o seu conhecimento importa, mas tão importante quanto isso é você saber fazer leitura de cenário, é você entender a dinâmica dos bastidores. E a gente sempre fala sobre isso no sentido da importância da vivência da política. Então, vocês se apresentaram aqui, quem está nos assistindo viu a bagagem que vocês trazem, o acúmulo que vocês trazem, não só da parte técnica, como da vivência do dia a dia. E isso é muito importante e pesa. Mas já que a gente está falando de comunicação de mandatos, né, vivendo essa entre-safra que nós estamos agora num ano não eleitoral, eu queria, Luca, que você explorasse um pouco o que para muitos parece um consenso, mas eu não sei se para vocês é. Com a expertise que vocês têm de ter um viés progressista, né, de atender partidos progressistas, o que vocês acham dessa máxima que dizem que a direita está melhor preparada para a batalha virtual do que a esquerda? E se você concorda com isso, o que vocês acham que são os elementos e as ferramentas que a esquerda precisa se utilizar para pelo menos disputar de igual para igual essa batalha? Eu tenho a impressão, assim, de que a campanha é os 100 metros rasos e o mandato é a maratona, né? E para a gente correr uma maratona precisa de preparo, precisa de organização e precisa de fôlego, né? Então, quando o Paulo fala dessa questão de como que a gente precisa ter essa, né, você trouxe também, atenção ao cenário, atenção, né, a uma conjuntura muito maior, assim, eu acho que isso é muito importante e que eu acho que, como eu trouxe do encastelamento, assim, eu acho que muitas vezes a esquerda está se contentando de falar só para a própria esquerda, assim, né? Então, aquela coisa do falar para o convertido. Inclusive com uma linguagem própria, né? Que Exato. Muitas vezes quem está de fora, de fato, nem alcança, porque as pessoas não entendem. E isso é uma coisa que a gente bate muito, assim, como falar como o povo entende, né? Assim, minha especialidade é a mobilização, é o WhatsApp. Então, essa semana eu estava falando de uma campanha. Nossa, se você quer falar no WhatsApp com pessoas de baixa escolaridade, você precisa mandar áudio. Você precisa mandar áudio, porque as pessoas têm dificuldade de ler. Esse ainda é o nosso Brasil, sabe? Assim, as pessoas leem às vezes, mas têm dificuldade de entender. Então, manda escrito e manda áudio também, ou manda só o áudio, né? Então, existe um processo, eu acho que às vezes da esquerda, até nesse lugar de se entender muito intelectual e tal, de pecar nessa linguagem. E uma coisa que eu vejo assim, na mobilização é uma certa arrogância de achar que o seu ponto de vista é sempre o melhor. E uma dificuldade de jogar junto, assim. Então, quando você pergunta, né, o que precisa melhorar, uma coisa que eu vejo muito é como que a esquerda precisa jogar mais junto, assim, em termos de pauta, sabe? A gente teve muita essa dificuldade durante a campanha do Lula com evangélicos, porque a gente entendia que era importante pegar vários mandatos, várias campanhas e a gente pautar o mesmo tema no mesmo dia. Então, agora, né, vamos falar sobre Pix? Vamos todo mundo falar sobre Pix. Vamos falar, sei lá, qualquer outro assunto, vamos todo mundo falar sobre isso. E a gente tinha muita dificuldade de, mesmo aliados, comprarem de falar junto o mesmo assunto. E a direita faz isso muito bem. Sim. Assim. E aí eu acho que tem um lugar também de capacidade crítica, assim, sabe? É muito mais fácil dentro da direita de se obedecer um comando do que na esquerda, onde você traz um comando de um lugar, né, que tem uma hierarquia, que já está estabelecida, fala, não, mas eu acho que tem que ser outro assunto. Não, mas eu preparei um conteúdo sobre outro assunto. Sim. E aí você fica ali patinando
gritando, cada um falando sobre uma coisa, e aí você não consegue criar um movimento. Ser o autoral, todo né? mundo quer ser autoridade, todo mundo quer, entende que sabe mais, né? E aí isso acaba criando uma multiplicidade de temas e não uma concentração, e a gente sabe que isso vai contra os algoritmos, que quando todo mundo fala sobre uma mesma coisa, o algoritmo entende que aquele assunto é mais importante, entrega para mais gente e vai furando as bolhas, né? Vai falando com a galera que talvez não tivesse tão interessada no assunto no primeiro momento. Então, acho que tem um pouco esse lugar, assim, de entender o bem maior em alguns momentos, assim, e conseguir nadar junto com a corrente e não sempre contra a corrente, sabe? E se a gente pegar uma figura da esquerda que tem feito um trabalho de visibilidade, né, e que se mostra diferente do que o costume era feito, a gente traz aqui um exemplo que é o Janones, né, um dos clientes de vocês, assim. Como é essa experiência de fazer, né, essa comunicação de uma maneira diferente, que atinja e que é muitas vezes comparada ao que a direita, né, vem fazendo há mais tempo, né? Como é que é isso para vocês, assim? É um desafio muito grande, porque o Janones, ele é um cara que ele já entende muito da dinâmica de comunicação. Inclusive, tanto que ele pautou, tanto que ele, inclusive, construiu um movimento, né? O janonismo, janonismo cultural, né? Quando a gente estava fazendo a campanha do Lula em 22, um dos caras que estava fazendo o melhor monitoramento e orientação de pauta, falando, gente, fala disso, era o Janones. Que ele tem um processo de conexão com a base que é muito difícil ver na esquerda. Muito difícil ver na esquerda. Mas mesmo antes do trabalho dele, a gente fez um trabalho muito legal agora, em Porto Alegre, com a Juliana Brizola, por exemplo. Foi o marqueteiro lá da campanha. E a gente montou uma campanha que tinha um adversário à esquerda, que era a Maria do Rosário. Sim. Mas a Juliana também era uma figura de esquerda. Uma campanha linda, viu? Parabéns. Foi Parabéns. bem bonito mesmo. Carinho por e ela. tem muito... Sou do berço brizolista, né? Fui chefe do gabinete do Brizola Neto, o irmão dela. Fantástico. Conheço bem ela e acompanhei com muito entusiasmo. Então você conhece inclusive a origem dela, né? A Juliana, em termos de origem, ela vem de uma esquerda até mais radical dentro da própria perspectiva ali. E nesse sentido de tentar fazer uma esquerda dialogar com a população, a gente foi muito hábil em pautar ali a eleição. Tanto que, cara, a gente faz um vereador e a Juliana faz 20% dos votos. Sim. A Maria do Rosário faz 15 ou 17 vereadores, faz 25% dos votos. O Melo, que tinha 2/3 da casa eleita ao lado dele, e quem faz campanha sabe que base de vereador dá muito voto. Faz muita diferença, né? Prefeito. Então, assim, esse gap de cara, ter feito um vereador e 20% dos votos é um negócio muito doido. Ela saiu então muito dá para dizer que é um mérito de comunicação grande, assim, e toda a comunicação estava muito redonda ali. Mas falando especificamente desse processo, assim, o que a gente fez ali? Cara, a gente tirou o vermelho. A gente falou de dores muito reais da população. A primeira pauta que a gente colocou era vaga em creche. Até a gente entrar nisso, a discussão estava sobre a Venezuela, sobre a corrupção do Lula, sobre o mensalão. E a gente vem e fala, cara, peraí, não tem vaga em creche. Sim. Peraí, o lixo está acumulando no meio da rua. O que é real, palpável, né? Tem 7 mil pessoas na fila da saúde. E o nosso vice era um médico, então a gente usou bastante isso. E dessa forma eu faço a esquerda dialogar com a população, porque é óbvio, é a população que está no ônibus, é a população que está vendo o lixo acumular, é a população que não está conseguindo vaga numa creche, que o filho não está podendo ir trabalhar. Sim. Isso é uma política extremamente progressista. Função primordial do Estado, né? De acolhimento dos mais vulneráveis, dialogando diretamente com a população. E o Janones, por exemplo, e é engraçado, por exemplo, o Janones, existem 2 Janones. Tá? Esse Janones que chega na maior parte das pessoas aqui, que eu vi o Janones no Twitter, que eu vi o Janones no Instagram, que é onde a classe média consome comunicação, conteúdo. Então todo mundo, não, aquele tom não chega nas pessoas e tal, e eu fico assim, tá bom, gente, obrigado, ensinar meu trabalho. Aí, essas pessoas não abrem o Facebook do Janones. Vai olhar o Facebook do Janones. No mesmo dia, ele fez uma super postagem sobre a prisão do Bolsonaro no Instagram, no Twitter, enlouquecendo lá. E no Facebook, fazendo uma live falando, gente,
prisão importa pouco, o negócio é gás de graça, agora vocês vão receber. Assim, duas pessoas completamente diferentes. Duas comunicações diferentes. Completamente diferentes. Uma mais voltada para uma esquerda mais institucional, que tem uma admiração por ele, por enfrentamento que ele faz, Sim. que é importante, mas que está ocupando um espaço muito específico, de mídias muito específicas e muito diferentes. E um outro espaço, e a gente ainda está construindo agora o Janones do TikTok, que aí já vai ser uma coisa mais influenciadora, já vai ser uma coisa mais para se conectar mais também com o jovem, que é um público que hoje não pega muito nele, né? O público dele, ele Vai ser mais assim, um conteúdo de opinião? Ele fala assim, o meu público é um conteúdo de opinião? Oi? No TikTok vai ser mais um conteúdo de opinião? Vai ser mais essa pegada de influenciador para jovens, sabe? Para dar aquela quebrada não vai ter tanto esse tom óbvio, vai ter um pouco o tom da briga, porque isso é muito dele também. Que é mais exagerado, né? Isso, mas a ideia já vai ser ali explorar algumas outras temáticas, surfar em trend e tal. Por exemplo, ele é um cara que ele não gosta de roteiro. Para ele tem que ser uma coisa muito espontânea, tem que ser um processo. Porque ele também já tem a linguagem, né? A própria, inclusive, entende a linguagem das redes, que isso é um diferencial né, em alguns clientes. Isso... Quem dera se, né, a gente tivesse mais assim. Agora, né? é engraçado, não é... porque quando a gente chegou, por exemplo, o Twitter dele aumentou em 3 meses 1.300%. O Instagram aumentou o engajamento. Hoje o perfil do Janones é o 4º maior engajamento do Brasil. Só fica atrás de Lula, bacana. Nicolas, Érica e é ele. Quando a gente assumiu, ele estava ali, tipo, 12º. Tinha vindo também pós-crise, né? Tinha vindo pós-crise, mas tinha isso, assim, porque... E é um baita desafio também, né? Vocês assumirem no momento pós-crise, poxa. Mas também teve um processo que, assim, que é um pouco do que a gente também comentou na palestra. Muito mais mérito ali foi ajustar fluxo, produção, equipe, processo e tudo mais, do que propriamente... tive um... Super insight. Um super insight aqui, fizemos um roteiro genial. Uhum. Não foi muitas vezes o beabá bem feito resolve muito mais do que coisas mirabolantes. Reunião toda semana, mostrando os números. Olha, isso aqui funcionou por causa disso, isso aqui não funcionou por causa disso. Aí na semana seguinte de novo, e na outra semana de novo, na outra semana de novo. Testando, né? Sim. Testando. E eu acho que tem uma questão, assim, de muitos mandatos que a gente chega, principalmente, que é um caos a comunicação, assim, e acho que isso é importante falar também, porque quando a gente quer falar sobre comunicação de mandato, a gente quer falar sobre a realidade da comunicação de mandato, né? Certamente quem está nos assistindo vai, assim, se identificar. Que não é só o que está no livro, o checklist a gente faz, é importante, ele é pra gente seguir, mas assim, a prática do dia a dia, se deixar, ela é completamente caótica, né? Assim, é muita demanda mesmo, né? Quando eu comecei a trabalhar com parlamentar, eu comecei a pensar a prestar mais atenção sobre isso, assim. Cara, eles precisam falar sobre tudo. Eles precisam falar sobre tudo. Um dia tá discutindo meio ambiente, outro dia regulação das redes sociais, outro dia é fome, outro dia é saúde. Eles precisam falar sobre tudo. É muita informação. E se você... se não organizar o mínimo, todo mundo bate pino, né? Assim, quem trabalha, o parlamentar, todo mundo. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Luca? Desculpa, eu não sei se o Glauco vai falar sobre o mesmo assunto, eu imagino que sim. Porque a gente viveu uma situação... né, com um cliente que perdeu o mandato porque se perdeu dentro da Câmara. Não é isso, Glauco? Assim, acho que você vai complementar um pouco dessa história aí. Sim, essa transição, ela também ela mexe conosco, né, como profissionais, mas mexe com eles também, né? Hoje eles fazem benchmarking, né? Hoje eles seguem marqueteiros, seguem colegas e comparam, né? E às vezes eles querem ser o colega sem ser o colega. E aí isso né, dá uma descompensação aí que acaba podendo comprometer o próprio mandato, né? Sim. Fora essa ansiedade para quem trabalha atendendo mandato no cotidiano, essa ansiedade do overposting, que é quase um gatilho ali psicológico de adrenalina, que é posta e que não tem equipe que
que dê conta, né? Sim. E para mim tudo isso, assim, essa falta de foco, de método, ela se resulta numa desconexão com a base. Então, assim, como eu estava falando, a gente teve um cliente há um tempo atrás que ele se deslumbrou quando ele chegou na Câmara Federal, foi super bem votado, o 5º mais bem votado, e chegou lá, ele simplesmente se deslumbrou porque era um ambiente que para ele fazia muito sentido, né? Que era um sonho, certamente. Era um sonho, né? Certamente. E aí ele começou a falar sobre grandes pautas nacionais, os assuntos. Só que a base dele não estava interessada nisso. E houve essa desconexão e o resultado na urna ele foi assim, categórico. Ele teve menos da metade da votação por conta disso. E aí a gente já está encaminhando aqui para o final, né, desse nosso bate-papo, e eu queria encerrar assim, que eu imagino que outros assessores vivam essa mesma situação, assim, dessa dificuldade de manter o parlamentar conectado com a sua base. Então, já para a gente finalizar, o que vocês poderiam indicar de ações que essas pessoas aqui que nos assistem fariam ou poderiam fazer para que não houvesse essa ruptura, essa desconexão? Olha, antes de tudo, qualquer coisa que parta de um diagnóstico ruim vai dar errado lá na frente. Então você tem que entender qual é o mercado eleitoral que você está disputando, né? Quem é que gosta de você, qual é o perfil dela. Eu estou falando muito da parte técnica do processo. Um outro ponto, isso realizado, feito, entendido quais são essas bases e as razões e tudo mais, você tem que partir para um processo também de monitoramento. Uma das coisas que a gente implementou lá no Janones, assim, ele quase não falava de Minas Gerais, né? E eu falei, deputado, o seu voto tá lá. Sim. Né? E aí, uma das coisas que a gente falou, olha, então tem esses perfis aqui para acompanhar, tem esses políticos para acompanhar, tem esses jornais para ler e algumas vezes por dia alguém precisa entrar, olhar o que está acontecendo no território para falar sobre o território. Ele nunca tinha tido postagem boa falando sobre o Zema, por exemplo, e algumas das nossas melhores postagens nesse período agora foram criticando o Zema. Quando o Zema fez aquela de comer a banana inteira, então, cara, eu soltei fogos, assim, foi uma festa pra mim. Sim. Então, entender como é que conecta, né? O que é importante pra ele e tudo mais, que a gente está montando justamente esse lugar de ser um opositor de qualidade ao governador, que também é uma figura muito grande. E ao Nicolas, que também é uma figura muito grande. Sim. Essa oposição e essa polarização é uma coisa que as pessoas entendem de maneira muito simples, né? Sim. É um caminho fácil. Então tem esse processo também do monitoramento, né? Monitoramento dos influenciadores, dos perfis, dos jornais e tudo mais, dos portais de notícia que estão ali. Só que isso demanda tempo, isso demanda energia. A gente tem que ter gente acompanhando, cuidando disso como processo. Recurso, normalmente, né? o que acontece no mandato, né? Alguém contrata a pessoa que vai fazer o monitoramento e algumas outras coisas. E daqui a pouco, essa pessoa está com 2 milhões de coisas para fazer. Sim. E aí está acontecendo uma coisa no território que é importante de falar, e a pessoa está em Nárnia. Sim, ela não tem o foco. E aí, assim, por quê? Você não conseguiu alocar um capital humano razoável para olhar o que está acontecendo, porque você está em Brasília, amigo. Sim. Sabe? Então, tem um pouco desse... Vocês recomendam, então, uma equipe de comunicação, sempre uma no Estado e uma aqui no Congresso? Eu acho, assim, a gente já atendeu algumas dezenas de mandatos nesses anos. Desconheço fórmula pronta. Que funcione para todo mundo, Não, né? Sabe? Tem deputado que fica mais aqui. Mas tem pelo menos o mínimo, né, também, assim, porque não dá, né, aquela coisa da equipe já é passado, né, ninguém, comunicação tem limite no que você consegue entregar. Uma hora, ou a pessoa vai morrer de se estressar, vai ter um AVC, ou ela vai pedir demissão, ou ela vai... Cara, não adianta, né? É um processo que as pessoas também têm seus próprios limites. É óbvio, é sempre bom ter alguém acompanhando, só que vai ficar responsável ali pela captação.
Poxa, tem alguém que vai fazer a relação com a imprensa, que é super importante. Tem alguém que vai cuidar da interação. Ter mobilização digital, fazer com uma pessoa só. Não, aí eu preciso falar sobre a relação. Já deixo para você. Porque, olha só, o que acontece de eu chegar em mandato, né? Tem ali estrutura, tem recurso. E assim, quem é que cuida da mobilização? Tem umas lideranças lá no território, mas tem um acompanhamento? Não tem. Elas ficam lá no território, né? Por conta própria. Por conta própria, sem ligação com o mandato, com, né, as lideranças que estão ali conduzindo a política. Não se escuta essas lideranças, que é um caminho importante também. Não se demanda nada dessas lideranças. E aí tem uma moça ali que ela é atendente do mandato, recebe as pessoas, e ela também é responsável por toda a base de dados. Sim. E eu falo moça porque normalmente é realmente uma moça. Sim. Que fica ali na recepção. Recepcionista do gabinete. Recepcionista do gabinete. Você fala, tem mobilização? Tem, o recepcionista do gabinete. Que serve o cafezinho e que às vezes registra quem vai no gabinete. Sim. E não registra mais nada, assim, não faz mais nenhuma captação de dados qualificada, assim, nem nesse território, com essas lideranças, nem em evento que vai, nem através de pautas. Ou seja, você não sabe qual é o interesse da pessoa, qual é a dor dela, qual é o problema, você não sabe nada. Você sabe o número dela, o telefone, o nome. E nome já é bom. Nome já é bom. Assim, porque o nome, às vezes, a gente não consegue saber ali, né? Se chama de ela, de ele, que pronome que usa. Às vezes nem isso, assim. Mas, né, a gente tem a LGPD que a gente precisa seguir, a gente precisa da autorização das pessoas para conseguir entrar em contato com elas, e a gente consegue segmentar as mensagens também quando a gente tem mais dados, né, seja no território. Isso foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer lá na Juliana, durante a campanha. A gente tinha, que nem tem o Abelha, né? Sim. A gente tinha uma abelha de mobilização. Assim, então era uma pessoa que ia no território, todas as agendas. Juliana apertou a mão da pessoa, me dá o telefone. E no dia seguinte a pessoa recebia, até o dia seguinte, né? Recebia uma mensagem: muito obrigada, estamos lutando pelo seu bairro. Às vezes foto, né, daquela agenda e tal. Isso fez com que a gente crescesse de forma constante a base de contatos e de forma que pessoas que já tinham ali um primeiro contato com a candidata, e conectado com o território. Então a gente conseguia falar com aquelas pessoas também sobre os problemas daquele território, que na campanha municipal é muito importante, assim. Então, você tendo um mandato municipal, por exemplo, né, estadual, e conseguir ter nomes, telefones e a cidade e o bairro daquela pessoa, você consegue depois voltar para aquela pessoa e falar: olha, produzimos aqui uma emenda para o seu bairro, dá um retorno, para a sua região, né? Sim. Exato. Ou o que a sua região está precisando? Vamos agora fazer um projeto para isso, assim. Então, eu acho que a mobilização, muitas vezes, as pessoas acham que é só enviar mensagem. É só enviar o link do post do Instagram e pedir curtidas. Assim. Isso é uma partezinha, assim, tem muitas outras coisas possíveis de se fazer na mobilização. Essa parte de escuta, de grupos, de pedir opinião, é uma coisa que eu acho que é super válida e que pouquíssimas pessoas exploram, assim. Tem até medo, né? Tem muito medo. Só tem medo de abrir grupo. Sim, isso é verdade. Que diz muito sobre o que estava falando sobre o problema da esquerda, né? Sim. É o nosso medo de conversar com as pessoas. Sim. O que você está ouvindo ali as dores das pessoas? Sim. Exatamente. E o grupo é uma ferramenta para isso, né? Eu acho que a gente está... vocês perceberam aqui que o papo aqui é sério e, assim, duraria, né, aqui o programa inteiro, que a gente ficaria aqui o tempo todo, mas a nossa versão... Aí, ó, já fui avisada aqui, a gente dobrou o tempo, que a gente havia combinado, e não foi suficiente. Paulo, nós já convidamos para estar aqui em outras oportunidades, a agenda não conciliou, mas eu espero que numa próxima dê certo, e a Luca também já é de casa, será sempre muito bem-vinda aqui. Espero que quem nos acompanhou até agora tenha colhido aí muitos insights, porque foi uma conversa, né, muito rica, de muito valor. Obrigada vocês aqui pela presença no Mentoria Eleitoral Podcast. Foi uma honra receber aqui o pessoal da Basilab, né? Muito obrigado, gente. Foi sensacional. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estamos aí à disposição sempre. Obrigada. Vamos só divulgar as redes ali, por favor, para quem nos acompanha e também ficou com alguma dúvida, procurem eles aí no
A rede da base é @baselab_cc. A minha é @luisaluca. Meu @peloiola. P. Loyola. É isso, e nós estamos no @mentoria eleitoral, se você ainda não nos segue. E, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque vocês estão vendo aqui que tem muitos episódios aí com muito assunto bacana para você que está na nossa área aí do marketing político. Até o próximo episódio. Valeu!